Eu quero que você preste atenção. Lucas capítulo 18, todo mundo conhece. 18, o versículo 9. Trata-se de dois homens, duas pessoas, que é o retrato da igreja, pastor. Irmão, nós temos que tomar um certo cuidado, porque se tem uma coisa que o Senhor Deus, Ele abomina, é a hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? É a arte da interpretação. Ou seja, o Senhor Deus, Ele abomina o fingimento. O Senhor Deus abomina eu mostrar uma coisa que eu não sou. Eu sempre orei a minha vida toda contra a falsa santidade. O Senhor Deus, ele se irritava muito com os fariseus, o Senhor Jesus. Era justamente nessa situação. Por quê, pastor? Porque era tudo aparência. Era tudo aparência. O Senhor Deus não quer que você viva de aparência. O Senhor Deus não quer que eu viva de aparência. Nosso relacionamento com Deus é para ter uma transformação no nosso interior. Lembra que o Senhor Jesus, uma vez conversando, ele falou: bem disse o profeta Isaías, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Porque o que interessa para Deus é o interior. Como é que está o teu interior? Você realmente é uma pessoa transformada, né? Você realmente é uma pessoa nascida de novo. Ele não conversou com Nicodemos à toa, não. Quando ele chamou Nicodemos, era uma autoridade. Nicodemos era um dos príncipes dos sacerdotes, um dos principais, um dos príncipes dos sacerdotes, depende como alguém quer dizer, dá no mesmo. Então o que acontece? O Senhor Jesus chama ele, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus chama ele e fala: importai-vos nascer de novo. Aquele homem tinha toda a compreensão da lei, mas só que a transformação interior que era necessária não havia ocorrido, não tinha acontecido ainda. Então tem pessoas que elas vieram para a igreja, mas não houve um novo nascimento, não houve uma mudança, houve uma mudança por fora. Talvez mudou o jeito do cabelo, talvez mudou o tipo de roupa, né? Mas o interior continua o mesmo. Quando o Senhor Jesus ele vem, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu te mostrar, Mateus, capítulo 5, deixa eu te mostrar aqui, que fica mais fácil. Mateus é fácil, é o primeiro livro do Novo Testamento, do 38 em diante. O Senhor Jesus ele estava falando de uma transformação interior, de uma mudança interior. Presta atenção nisso aqui, Vocês ouviram o que foi dito, 38, tá? 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo: não se vingue dos que fazem mal a vocês. Quer dizer, antigamente era desse jeito. Alguém fez uma maldade contigo, você ia lá e se vingava. Era olho por olho, dente por dente. Você bateu na minha cara, eu bato na sua. Era assim. Ele quer dizer: não, peraí, vamos mudar isso aí. Essa questão só de aparência para mim não serve. Eu preciso que o interior de vocês se transforme. Eu preciso que o interior de vocês mude. Irmão, se o interior não mudar, se o interior não for transformado, não adianta. Não adianta mudar o exterior. Eu mudo o meu modo de pentear o cabelo, eu mudo o tipo de roupa que eu uso, mas eu continuo do mesmo jeito por dentro, eu continuo podre. O Senhor Deus, ele veio mostrar que não era só o não fazer que importava, mas era o não querer fazer. Você entende a diferença? Porque tem coisas que eu não faço, mas eu quero fazer. Não. Jesus falou: não é assim que eu quero. Eu quero que você não só não faça, mas eu quero que você também não queira fazer. Por quê? Porque você mudou. Porque os teus valores mudaram. Porque você se tornou uma outra pessoa. Dentro de você, você não é mais o mesmo. Você está compreendendo? Deus não quer que eu deixe de fazer só porque eu não posso. Então não vou fazer, né? Não pode, né? Se pudesse eu fazia. Não. Ele quer que eu não faça, porque eu não quero fazer. Porque eu quero viver a vontade de Deus. Por quê? Porque eu sou uma outra pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não?
É coisa muito séria. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. É lógico que não está falando de uma maneira literal, né? Mas, obviamente, se alguém me agredisse, eu sei que às vezes a vontade é agredir de volta, mas o que Deus quer é justamente isso. Quer que eu seja transformado de uma maneira tal que por mais que eu seja agredido, eu não queira agredir de volta. Ah, pastor, mas isso é ser covarde, irmão. Se fazer a vontade de Deus é ser covarde, então eu quero ser covarde, irmão. Eu não vejo isso como covardia. Eu vejo isso diferente. A pessoa, ela quer meu mal, mas eu não quero o mal dela. Eu não vejo isso como covardia. E o Senhor Deus também não vê como covardia. Ele vê como transformação. Por quê, pastor? Porque o natural é isso mesmo. A pessoa fez mal, vai ter troco, hein? Mais cedo ou mais tarde, assim que tiver uma oportunidade, é o natural das pessoas. Mas Deus não quer que nós sejamos pessoas naturais. Mesmo que a oportunidade surja, eu não vou fazer nada, porque eu aprendi com Deus, ai do homem violento. Eu aprendi com Deus, se a pessoa me fizer mal, eu não devo fazer mal de volta. Então eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu não quero fazer o que é errado. Eu não só me controlo, eu não estou fazendo porque Deus não quer. Ah, meu Deus, me segura, se eu pudesse, eu falo, não. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu aprendi. E eu quero obedecer a Deus, então eu não quero fazer o que é errado. Eu não quero fazer o mal. Você compreende o que eu estou falando? Você consegue entender a diferença? Sim ou não? 41. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros, porque eles eram oprimidos, né, por Roma, pelas autoridades romanas. Então, quer dizer, muitas vezes eles eram forçados a fazer coisas que eles não queriam. Mas o Senhor Jesus está falando, não resista a eles não. Eles estão obrigando vocês a caminhar 1 milha, caminha 2. Irmão, eu não posso ser aquela pessoa rixosa, aquela pessoa briguenta. Deus não quer isso. O Senhor Deus, ele abomina tanto esse negócio de ficar brigando, que ele diz dessa maneira, o apóstolo Paulo fala, só de haver contenda entre vós é vergonha para vós. Quem é de Deus não é para ficar brigando, não. Quem é de Deus não é para ficar discutindo. Mas pastor, a pessoa está me provocando, querendo me prejudicar, deixa ela. Eu não vou ter o comportamento que ela tem, porque senão eu vou me tornar igual ou pior do que ela. Eu diria até pior, por quê, pastor? Porque ela não tem a luz que eu tenho, ela não tem o entendimento que eu tenho. Então, quer dizer, se eu tiver o mesmo comportamento que ela, sem ela ter o entendimento, e eu tenho o entendimento, eu sou pior do que ela, porque eu tenho o entendimento. Você compreende a diferença? Consegue compreender? Versículo 41, como eu falei, se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Você tem que parar para prestar atenção. O que o Senhor Deus está querendo ensinar para mim e para você aqui? Se coloque no lugar da pessoa. Se fosse você não gostaria que alguém te ajudasse? Eu me lembro que teve situações que eu precisava que alguém estendesse a mão para mim. Eu, Antônio Júnior. Eu precisei que alguém me ajudasse. E quando Deus colocou alguém no meu caminho para me ajudar, foi muito bom. Foi muito bom. Me tirou um peso, uma preocupação, me tirou de uma situação difícil. Então, da mesma maneira, você deve ser essa pessoa, essa resposta de oração para alguém. Talvez a pessoa chegue diante de Deus, Deus me socorre, me ajuda, e Deus fala assim, então a resposta para esse teu socorro é fulano, não dorme não, deixa ela dormir não, que ela está quase dormindo. A resposta para esse teu socorro é o fulano. Vai lá, fulano, faz isso. Lembra de Paulo? Lembra quando ele se encontrou com Jesus? Ele ficou cego. E a Bíblia diz que ele foi para um certo lugar, para a casa de uma pessoa, e ele ficou nessa casa ali, levaram ele até lá, ele estava cego. Ele ficou naquela casa 3 dias e 3 noites, cego, orando, jejuando, clamando. E quando ele clamava, o Senhor Deus falou, vou mandar a resposta. Ele teve uma visão. Cego teve uma visão, ou seja, no mundo espiritual, que uma pessoa chegaria, colocaria a mão sobre a cabeça dele e ele voltaria a enxergar. Eu não sei que Paulo orou. Eu
não sei, a Bíblia não fala, mas dá para supor que ele falava: Deus, eu perdi a visão, eu não consigo enxergar, me devolve a visão. Porque se Deus falou para ele, ó, se Deus mostrou para ele que uma pessoa iria até ele, colocaria a mão sobre a cabeça dele e ele voltaria a enxergar, com certeza fez parte da oração dele a questão de querer ver novamente. E quer dizer, o Senhor Deus então foi e conversou com um homem chamado Ananias. Falou: o negócio é o seguinte, vem cá, você vai até tal lugar, assim, 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 você vai encontrar um homem chamado Paulo, ele é lá de Tarso. Presta atenção, esse homem está em jejum, ele está cego, ele está orando há 3 dias, em outras palavras, ele ficou apavorado quando ele me encontrou e perdeu a visão, mas eu mostrei para ele que você iria lá, colocaria a mão sobre ele e ele voltaria a enxergar. Irmão, o homem de Deus foi lá imediatamente, não foi assim que a Bíblia diz? Não foi. Ele questionou, ele falou: Senhor, quase que falou para Deus: o senhor sabe bem o que o senhor está fazendo? Porque eu já ouvi falar desse homem. Esse homem aí, ele é perigoso. Esse homem, ele tem apavorado, perseguido, prejudicado as pessoas do caminho, as pessoas que seguem o caminho do Senhor Jesus. Ele entra nas casas, ele tira as pessoas com violência, ele manda prender, e alguns até têm perdido a vida. Esse cara é perigoso. Deus falou: vai lá. Você vê que o homem de Deus, às vezes ele resiste a Deus por um certo momento. Ele resiste porque ele não compreende o plano de Deus. E é isso que nós temos que aprender a parar de fazer, igreja, de resistir a Deus. Se Deus falou, a gente vai e faz e acabou. A gente não fica pensando não fica resistindo não. Por quê, pastor? Porque Deus para tudo tem um propósito. Ele tinha um propósito quando ele apareceu a Paulo, e ele tinha um propósito quando ele mandou ir lá salvar Paulo naquela situação. E Ananias foi, e a Bíblia diz que ele chegou, conversou com Paulo, e aí ele já referia-se a Paulo como irmão Paulo, e colocou a mão sobre ele, e ele voltou a enxergar. Irmão, aquele homem foi a resposta de oração. Você tem que ser a resposta de oração para a pessoa, talvez para o seu filho, talvez para o seu vizinho, talvez para aquela pessoa no teu trabalho que sempre se posicionou como tua inimiga, sempre tentou te prejudicar, sempre tentou puxar o teu tapete, mas agora aquela pessoa, ela teve um encontro com Jesus e precisa que você a oriente, que você a liberte, que você a conduza por um bom caminho, e você tem que ser a resposta de oração para aquela pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa transformada e age conforme os princípios e as orientações que vêm de Deus. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? Por isso que ele está dizendo que se um soldado se um dos soldados estrangeiros forçar que você carregue 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. E se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém quiser que ele empreste, ou seja, seja a resposta para aquela pessoa, seja a resposta de Deus, porque você vai ser a resposta de Deus para aquela pessoa. E digo para você que melhor posição está quem dá, está quem está fazendo, do que quem está recebendo. Por isso que eu sempre digo, eu prefiro ter 1.000, 2.000, 5.000 para te dar, do que necessitar de 100 seu. Porque se eu estiver precisando de 100 seu, eu estou numa situação muito complicada. E se eu tenho 5 para te dar, eu estou numa muito boa situação. Eu prefiro sempre estar na melhor posição. O Senhor Deus, Ele falou: melhor posição está o que dá do que o que recebe. E essa é a melhor posição que nós temos que estar sempre. Mas para isso, nós temos que aprender a respeitar os princípios que vêm de Deus. Eu não tenho que me controlar para não fazer. Não, eu tenho que não fazer porque eu sou uma nova pessoa. Os meus princípios, o meu caráter, o meu sentimento, a minha visão, a minha posição é de servir e agradar a Deus. Então eu não vou fazer porque eu não quero desagradar a Deus. Não é porque eu estou me controlando, que se pudesse eu fazia. Não, Deus não quer isso de mim. Deus não quer isso de você. Foi por isso que ele falou para Nicodemos: importai-vos nascer de novo. Olha o 43, 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: amarás aos seus inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus
inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que os persegue vocês, para que vocês se tornem filhos de Deus, Pai que está no céu. Então você vê que tem um propósito nisso também. Para que eu esteja na posição de filho de Deus, é um comportamento que eu tenho que ter. Por quê, pastor? Porque esse é o comportamento de Deus. Quantas pessoas que se revoltam contra Deus, se rebelam contra Deus, e Deus, se Ele quisesse, Ele vaporizava todo mundo, mas no entanto Ele estende a mão, no entanto Ele ama, no entanto Ele tem misericórdia. E se eu pertenço a Deus, é o mesmo comportamento que eu tenho que ter, porque senão eu não vou estar na posição de filho de Deus. Irmão, esse negócio de só aparência de crente, isso daí está por fora, irmão. Não é o que Deus quer. O que Deus quer é que eu, que você, que nós sejamos transformados interiormente, que haja uma mudança em nós, a ponto de respeitarmos a palavra de Deus, porque nós queremos agradar a Deus, e não aquele negócio, eu estou me segurando, hein? Eu não faço porque não posso. Se pudesse, não, eu não faço e não vou fazer. Por quê? Porque eu amo a Deus. Aquele que me ama, quem tem os meus mandamentos, eu amo a Deus, e vou mostrar esse amor a Ele com o meu comportamento, não com as minhas palavras, mas com o meu modo de agir, com o meu sentimento, porque Ele olha para mim e Ele vê qual é o meu sentimento. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Lucas capítulo 9, 18, Lucas capítulo 18, versículo 9, perdão. Eu vou mostrar para você que uma coisa muito importante. Primeiro, eu quis que você entendesse que o Senhor Deus, Ele não quer uma aparência, Ele quer um interior transformado. Tem muitas pessoas que não são transformadas ainda. Elas vêm à igreja, elas entregam dízimo, elas entregam oferta, mas quando elas são apertadas, elas mostram o que elas são. Eu tenho que mostrar o que eu sou justamente na dificuldade, é no momento que eu sou apertado. Aí eu vou mostrar se eu sou uma pessoa transformada ou não. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Não adianta falar que eu sou transformado, que eu sou de Deus, a hora que, desculpa o popular, a hora que o bicho pega, sai um bicho dentro de mim, sai um espírito de revolta, sai um espírito de ódio, de mágoa, sai um espírito de rebeldia. Não. É na hora que a coisa complica para o meu lado, que eu mostro o caráter de quem pertence a Deus. O Senhor Jesus, Ele mostrou mais do que ninguém o que é uma pessoa transformada. Ele tinha o poder de não ficar na mão dos adversários, tanto que Ele falou, ninguém tira a minha vida, ninguém, eu a entrego, voluntariamente, ninguém tira, ninguém foi e arrancou de mim, eu dei a vida, eu a entreguei. Então é assim que nós temos que ser. Eu não vou fazer nada na marra para Deus, não, eu vou fazer voluntariamente, eu vou fazer por amor a Ele, até mesmo por reconhecimento de tantas maravilhas que Ele já fez na minha vida. E quantas coisas Ele já não fez por nós, coisas que nós nem percebemos, nem entendemos. O Senhor Deus está no meio para nos livrar e nos ajudar. Você compreende, sim ou não? Então não é só uma aparência de crente, eu tenho que estar transformado em Cristo. E obviamente, não querendo ser repetitivo, mais uma vez, eu vou dizer, é quando a coisa complica para mim, é que eu mostro o meu caráter. É quando está tendo uma dificuldade entre eu e minha esposa, aí surge lá a mulher fatal, né? Surge lá a pombagira, e eu não caio no canto da sereia. Não é porque eu me controlei, não. Eu me controlei, se pudesse. Não. É porque eu aprendi que eu sou homem de uma mulher só. Eu aprendi que eu sou homem de uma mulher só. Eu aprendi que Deus odeia o adultério, e Ele odeia o adúltero. Não é só o adultério, não. Ele odeia o adúltero. E eu não quero estar numa posição de ser odiado pelo Deus Todo-Poderoso. Você compreende? Talvez a minha mulher, o comportamento dela é um comportamento que ela nem mereceria o meu respeito, mas não importa. Não importa, porque a minha situação com ela é secundária
A principal é com Deus, e eu não vou traí-la. Às vezes não é nem por causa dela, mas é porque eu tenho um compromisso com o Todo-Poderoso. Eu sou um novo homem, eu sou nascido de novo. O meu marido, pastor, merecia que eu colocasse os 500 chifres na cabeça dele, mas o que ele merece ou não merece é irrelevante. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou transformada em Cristo, eu sou santa, e eu aprendi que eu tenho que ser uma mulher de um homem só, e eu vou viver para Deus, porque eu amo e quero agradá-lo. Então o que o Senhor Deus quer de nós é isso. Ele não quer que eu deixe de fazer porque eu controlei, consegui. Não, Ele quer que eu deixe de fazer porque eu sou uma nova pessoa. Houve uma mudança em mim, houve uma transformação no meu interior. Você entende a diferença? Dá para conseguir compreender a diferença das coisas? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 18, versículo 9. E Jesus também contou uma parábola. Irmão, tem uma coisa aqui que ontem mexeu comigo. Por isso que estou insistindo em trazer para você esse texto aqui. Tem uma coisa nesse texto aqui que mexeu comigo ontem. E Jesus também contou uma parábola para os que se achavam, para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os... Irmão, vamos para a linguagem tradicional para você ver que coisa séria isso daqui, irmão. Olha que coisa séria. Eu falei para você, Lucas capítulo 18, versículo 9. Vou mudar a linguagem aqui, para você ver que coisa séria. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram e desprezavam. Presta atenção, esse tipo de gente está assim, na igreja. Não aqui na igreja, tá? Falando na igreja de Cristo. Pessoas que acreditam que são melhores do que as outras. Pessoas que acreditam que são mais santas que as outras. Pessoas que acreditam que são especiais. Irmão, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Tira esse negócio de achar, pastor, eu nunca fiz isso que ele fez. Você não entendeu nada. Às vezes eu fico observando, teve pessoas que adulteraram e tem pessoas que nunca adulteraram. Tem pessoas que roubaram, estou falando dentro da igreja, e pessoas que nunca roubaram. Pessoas que mentiram e pessoas que evitam a mentira. Falar que nunca mentiu seria uma nova mentira. E vai. Só que não há diferença entre elas, muitas vezes. Pastor, o senhor quer me comparar com um adúltero? Não, dependendo do teu comportamento, o teu comportamento é pior do que do adúltero. É pior. É pior. O Senhor Jesus, uma vez, ele condenou uma cidade, porque aquela cidade era uma cidade de hipócritas. Era uma cidade que milagres grandiosos foram feitos e ninguém se arrependeu. Ele fala que se fossem feitos os mesmos milagres em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Ele estava falando que o pecado da imoralidade tão imundo, tão sujo, era menos pior do que o pecado da hipocrisia. E aí? O que você me diz? O senhor está dizendo o quê, pastor? O senhor está dizendo que é um peso maior para a hipocrisia do que para a imoralidade? Há um peso maior para a hipocrisia do que para a imoralidade. Os dois irão ao inferno, mas com um peso maior, com um castigo maior para o hipócrita do que para o imoral. Está entendendo? Ele era um hipócrita, se julgava melhor que os outros, na verdade ele era pior. Aquela pessoa que se julga melhor do que os outros, na verdade, se você for analisar, ela é pior. É muito sério o que eu estou te falando. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu era considerado o religioso da época, né? O fariseu era considerado o correto da época. Por quê, pastor? Porque o fariseu ele era conhecedor de toda a lei de Moisés, né? E era praticante da lei de Moisés. Normalmente hoje usa o fariseu como se fosse um falso crente. Não, você está equivocado. O fariseu, pelo contrário, o fariseu era de um partido dos mais dedicados a Deus, a lei de Moisés que existia. Eles levavam com uma seriedade tão grande que muitas vezes eles escreviam os versículos bíblicos, né, da lei e colocavam nas roupas.
prendiam nas roupas, colocavam perto do coração. Quer dizer, eles eram dedicadíssimos, eles eram tão extremistas, a palavra melhor é essa mesmo, eles eram tão extremistas que eles tinham coragem de matar em nome de Deus. Você tem ideia, né? E achavam que estavam fazendo o que era certo, porque afinal de contas, aquele incircunciso, aquele infiel, ele falou contra Moisés, ele respeitou a lei de Moisés, então ele merece a morte, até porque a lei, ela decretava a morte em muitas situações. Se uma mulher fosse pega em ato de adultério, ela seria apedrejada, ou seja, ela estava condenada à morte. Se uma pessoa fosse pega blasfemando contra Deus, contra a lei de Moisés, ela era apedrejada. Mas só não era só apedrejada não, ela era empurrada de um penhasco, e quando ela caía lá no penhasco, já toda arrebentada, jogavam pedras pesadas sobre ela, até enterrar ela debaixo daquelas pedras. Quer dizer, muitas situações as pessoas elas eram, a lei de morte ela era aplicada, entendeu? Então, quer dizer, eles eram tão extremistas e levavam tão a sério que eles, você está compreendendo? Eles até matavam em nome de Deus. Só que a hipocrisia fazia parte da vida deles. Por quê, pastor? Porque eles agiam de uma maneira muito correta só na frente dos outros. Quando não tinha ninguém vendo, o comportamento já não era igual. Irmão, aí que está. É o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você. Se eu me comporto como homem santo, como homem de Deus diante de você, quando eu estou sozinho, eu sou o mesmo homem santo, eu sou o mesmo homem de Deus. Eu não posso ser uma pessoa na tua frente e quando você não está, eu sou outra. Por quê, pastor? Porque Deus que estava me vendo ter um comportamento diante de você, também estará me vendo tendo um comportamento longe de você. E Ele não quer uma pessoa de duas caras. Ele não quer uma pessoa que venha e faça um teatro diante de um outro, e quando vira as costas, ele é uma outra pessoa. Não, Ele quer que eu seja um homem transformado aos teus olhos, Ele quer que eu seja transformado também aos olhos dele. Você compreendeu isso, não? Tem pessoas que aí, né, quando ela vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, eu sou puro, eu sou santa, eu sou santo, eu sou de Deus, oh glória, oh paz do Senhor, oh amém, irmão. Em casa é um demônio. Eu me lembro uma vez, eu fui falar de Jesus para uma pessoa que eu tenho um carinho por ela, nós crescemos juntos, e eu falei para ela, poxa, você é uma mulher tão bonita, por que você não abre o coração, se entrega para Jesus, você merece ser feliz. Ela falou, eu? Para ser mais um hipócrita? Eu até achei que era comigo. Eu falei, epa, qual é? Ela falou, não é com você não. Ela falou, mamãe, não sai da igreja. Mas quando vem para casa, parece que em vez de buscar Deus, parece que ela foi buscar o diabo. Chega brigando com todo mundo, até no cachorro bate. Quer dizer, para ser igual a ela, eu prefiro ser do diabo mesmo. Será que nós não estamos provocando o mesmo sentimento em alguém da nossa casa? Será que o nosso filho não olha e fala para ser igual ao meu pai? Meu pai não é isso aí que o senhor está vendo não, pastor. Meu pai? Se ele fosse em casa como ele mostra na igreja, seria diferente, pastor. Meu pai não é desse jeito aí não. Meu pai é um jumento, é um cavalo. Meu pai vive maltratando a minha mãe, discute com todo mundo aqui em casa, é um avarento, um miserável. É isso que Deus não quer. Minha mulher, está pensando que minha mulher é como o senhor está vendo aí na igreja, pastor? É rixosa, porca, orgulhosa, briguenta, não respeita ninguém, maltrata os filhos. Se eu não cuidar dos meus filhos, pastor, eles ficam lá, cria até bicho. Não, nós temos que tomar cuidado. O Senhor Deus, Ele quer que eu seja santo diante de você. Ele quer que eu seja santo diante da sociedade. Ele quer que eu seja santo da mesma maneira, quando ninguém está me vendo, quando ninguém está me olhando. Quando ninguém está me vendo, Ele quer que eu seja da mesma maneira. Ou seja, Ele não quer um artista. Ele não quer que eu venha aqui no altar e chegue aqui dando uma de moralista com você. Irmão, toma vergonha na tua cara. Irmã, você tem que mudar. E eu sou um hipócrita, vagabundo, mentiroso e enganador. Era contra isso que ele combatia. E ele combate contra isso até hoje. Você entende o que eu estou falando, irmão?
Sim ou não? Como você é quando ninguém está te vendo? Como você é? Eu lembro que quando eu comecei a dar importância às redes sociais, entre aspas, né, não dou tanta importância assim. Vou ser sincero com você. Tanto que você não me vê investindo tanto em redes sociais. Eu fico vendo amigos meus fazendo live toda hora. Eu coloco 2 mensagens por semana na internet. É para poder ajudar mesmo as pessoas, que eu não estou interessado em ficar famoso, nunca fui interessado. Eu estou interessado em ajudar quem Deus quer que eu ajude. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa que Deus não mandou fazer, porque alguém está fazendo. Então o que acontece? Quando eu me interessei pela internet, eu abri um Facebook, foi o primeiro Facebook que eu abri. E aí eu comecei, né? Quem que você, pastor, quem é que você vai ter como amigo no Facebook, né? Normalmente, na grande maioria são os irmãos da... Hoje eu tenho 2 Facebooks, e uma página e 2 perfis. Né? Tenho 2 perfis com 5.000 seguidores e uma página com 6.000 e poucos seguidores. Olha lá, você vê que eu não invisto mesmo. No Instagram eu devo ter, acho que, não chega a 2.000 pessoas. Quer dizer, eu nunca me preocupo em investir. Tem até amigo meu que me condena por isso. Fala, você tem que investir e tal, você tem que fazer. Eu falei, não tenho. Se Deus quiser que eu faça, vai acontecer naturalmente. Poxa, faz uns 8 meses que eu abri um canal no YouTube. Eu olhei lá, tinha 360 pessoas lá. Você vê que eu não fico insistindo, não. De vez em quando eu falo, mas não adianta falar com alguns, vou ficar brigando. Se a pessoa quiser, ela vai lá e acabou. Está compreendendo? Mas normalmente o que você vai fazer? Você abriu lá a conta, né? O perfil, na verdade eu tinha aberto um perfil. Eu comecei então, né? Convidar irmão, ser convidado por irmão. Aí você vai olhar no Facebook do irmão da irmã. Meu Deus do céu. Foi uma das maiores decepções que eu tive. O que é de irmãzinha que eu vi lá assim, ó? Irmão, se isso não é satânico, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Pega e coloca uma calça bem apertada e... Aí... Tá brincando comigo? Você vai lá no perfil do cidadão que diz que é crente, você não vê uma mensagem. Você não vê uma mensagem. Você não vê ele falando de Deus para ninguém. Ele usa aquilo ali para fofoca. Ele usa aquilo ali para prostituição. Ele usa aquilo ali para sensualidade. Ele usa só para aquilo que não presta. Não é errado eu colocar a minha diversão. Eu acho que tem que se tomar cuidado. Tem gente que fica procurando, tudo que ela faz, ela coloca. Estou no banheiro. Saí do banheiro. Coloquei a colher de comida na boca. Acabei de mastigar. Não vou falar nada não. Cada um sabe de si. Mas foi uma decepção. A maioria, aí o que acontece? Eu fiz um comentário na igreja, aí mudou o perfil dos crentes. Aí começou a aparecer lá, Deus chama. Mas se fosse uma transformação interior, eu ficaria feliz. E Deus ficaria mais feliz ainda. Mas nada, é tudo fachada. É tudo só aparência. E o Senhor Deus não quer isso. Você compreende, sim ou não? Vamos lá, senão eu não vou chegar aonde precisa chegar. 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu, já expliquei, e o publicano era o pior, era a história da sociedade. Normalmente o publicano era, entre muitos tinham lá cobradores de impostos, e o cobrador de impostos era o traidor, vamos dizer assim, o traidor da nossa raça. Por quê? Porque ele cobrava para Roma, para começar trabalhava para o inimigo. E segundo, o inimigo mandava cobrar R$1, ele cobrava 2. R$1 era para o inimigo, R$1 ele catava para ele. Quer dizer, então era o pior, era considerado como o pior das pessoas, né? Eu até estava vendo, e é verdade, tem época que as pessoas colocam como um certo grupo da sociedade como alguém que não presta, né? Quando eu era garoto, o pessoal falava muito contra os comunistas e contra maconheiro. Comunista e maconheiro não valia nada, né? Comunista e maconheiro era a pior raça que existia, né? E naquela época eram os publicanos. Os publicanos era a pior raça que existia. E hoje,
Hoje não é mais maconheiro e o comunista. O que é hoje, pastor? É melhor eu não falar, né? Senão o pessoal do Supremo pode assistir, né? Quer dizer, irmão, é coisa séria. Eles eram considerados os piores. Mas preste atenção nisso aqui, ó. E o fariseu, estando em pé, orava consigo. Olha aqui essa palavra, orava. Ele estava falando com ele mesmo. Ele não estava falando com Deus, não. Foi isso que me apavorou ontem. Quantas vezes a pessoa está falando sozinha. Ela não está falando, ela acha que está falando com Deus, mas ela está falando sozinha. Por quê, pastor? Deus não ouve pecadores. É por isso. Eu não estou falando daquela pessoa que comete uma falha, comete um erro, não. É normal. Nós falhamos o tempo todo, se parar para analisar. Falhamos em palavras. Às vezes o nosso pensamento viaja. Às vezes tem uma atitude que não deveríamos ter, um comportamento que não deveríamos ter. Mas aquela pessoa que pertence a Deus, quando ela falha, ela tem o Espírito Santo para convencer ela que aquilo é errado. Então o que ela faz? Ela confessa, ela se arrepende, ela procura mudar o comportamento. É ou não é assim? Mas tem aquela pessoa que vive no pecado, deliberadamente, ela vive na prática do pecado. Se alguém fala, ela se revolta. Eu lembro de um casal que, quando eu cheguei aqui na igreja, aqui, Piracicaba, e eu pregando contra essa questão de viver amaziado, e esse casal vivia amaziado há 33 anos, e vieram falar comigo. Falou, não, pastor, mas a gente vive assim há 33 anos. Explicaram o motivo, que viviam há 33 anos amaziados. Eu falei, vocês estão em pecado. Falou, não, mas nós conversamos com o pastor fulano de tal, e ela disse que não tem problema. Eu falei, se ela falou, ela mentiu para vocês. Porque tem problema sim. Nunca foi pecado o contato sexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, dentro do casamento. O ato sexual não é pecaminoso, nunca foi dentro do casamento. Até para que as pessoas entendam, o contato sexual é um presente de casamento. O Senhor Deus, Ele deu esse contato, essa intimidade, para que se regasse o sentimento um pelo outro. Eu poderia dizer que o sexo entre um casal, de acordo com o que diz a palavra de Deus, é como se fosse um regar da flor que é o amor. É para regar o amor. Você compreendeu, sim ou não? Não pode, o contato entre uma mulher não pode existir fora do casamento. O Senhor Deus não aprova. E Ele chama isso de prostituição. Ele chama isso de fornicação. E dependendo da situação, Ele chama isso de adultério. Você compreendeu? Então, lógico, você tem que chegar perto para ver qual é a situação. No caso deles era só fornicação mesmo. Eu falei, isso é pecado, isso é prostituição. Mas falaram que pode, pastor. Eu falei, não pode. Quem falou, mentiu para você. Talvez, não sei por que razão, não sei se foi por um interesse pessoal, não sei qual é a razão, mas mentiu para vocês. E eu digo que se vocês morrerem dessa maneira, vocês irão ao inferno. Falei, o que vocês têm que fazer agora, porque a Bíblia diz que enquanto é dia pode se trabalhar. A Bíblia diz que quando a noite chega não se pode mais. Então o que acontece? Enquanto vocês estão vivos, para que vocês saiam dessa posição de estar caminhando para o inferno, vão ao cartório e se casam. Se casou no cartório, está tudo certo entre vocês e Deus. Vai ser registrado lá. O juiz, não importa a religião que ele tenha, ele é uma autoridade de Deus. No momento que ele decretou lá que estão casados, é escrito nos céus que estão casados. Foi esse o conselho que eu dei. Vocês viram mais na igreja? Porque eu não vi mais. Então tem aquela pessoa que ela sabe, mas ela vive uma maneira deliberada, ela não está nem aí, ela vai lá e faz e acabou. A vontade dela prevalece. O que Deus fala com ela não importa. É esse tipo de pessoa, esse é o pecador. Para você entender, expliquei tudo isso para você entender. Que é esse tipo de gente que Deus não ouve. Você compreende? Aquele homem se julgava melhor. Aquele homem era um fariseu. Aquele homem julgava os outros, condenava os outros, apontava os outros. E o Senhor Deus, Ele abomina esse tipo de coisa. Então, ele estava falando consigo mesmo. Ele não estava falando com Deus.
Tem gente que não tem falado com Deus, tem falado consigo mesmo. Vou ler de novo. 2 homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha aí, irmão. Você imagina, você está aqui na igreja, você está aí, a pessoa está do teu lado e fala assim, ó, eu estou aqui orando, aqui está a irmã Tatiana, eu estou aqui orando e falo, Senhor Deus, eu te agradeço que eu não faço isso, não faço aquilo, e nem sou que nem essa Tatiana aí não, Deus. Meu Deus, misericórdia. Era o que ele estava fazendo. É o que ele estava fazendo. E tem gente que é assim. Ela, hoje, eu estou há 30 anos com Jesus, eu nunca adulterei. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso. Teve pessoas que, infelizmente, na caminhada dela, ela tropeçou, ela adulterou. Mas só que ela se consertou. E ela está com Deus. E você, com toda essa tua santidade, desprezando os outros, se achando melhor que os outros, você nem percebeu que você, quando ora consigo mesmo. Você nem percebeu que você está longe de Deus, e Deus está longe de você. Por quê, pastor? Porque você é arrogante. Porque você é altivo. Porque você fica julgando as pessoas. Eu não tenho que julgar ninguém, irmão. Não tem que julgar ninguém. Não, pastor, é que o senhor não conhece meus parentes. Talvez você foi pior do que eles um dia, que hoje você conhece algo que eles não conheceram ainda, que é Jesus, mas um dia eles conhecerão também. E o dia que eles se transformarem, também serão pessoas de Deus. E talvez melhor do que eu e você, que não vai ficar julgando os outros. Eu, de onde vim, deveria compreender melhor ainda por que aquela pessoa faz aquilo, porque hoje eu sou iluminado. Então eu deveria entender por que ela bebe. Eu deveria entender por que ela se embriaga. Eu deveria entender porque ela puxa lá um fumo. Eu deveria entender porque ela mente, porque ela trai, porque ela rouba. Eu deveria entender. Eu deveria entender que ela não conheceu a Cristo ainda, não foi transformada ainda. Eu deveria entender isso, mas não. Eu prefiro me assentar na cadeira da justiça e ficar apontando o dedo. Que a senhora não vale nada, que isso daí não vale nada, que aquela lá. Mas quem sou eu? Isso entristece a Deus. E quando a pessoa vai orar, ela não está falando com Deus, não, ela está falando consigo mesmo, e talvez até com o demônio que está à volta dela, mas com Deus ela não está falando. Não está falando não. E o fariseu, estando em pé, orava consigo, dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubador, injusto, adúltero, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Tem pessoa que eu não consigo entender, porque ela pratica o que é correto, ela quer uma medalha. Irmão, eu ser fiel à minha esposa é obrigação minha. Agora eu quero que uma medalha porque eu sou fiel? Porque eu entrego o dízimo, é obrigação minha. Eu não cumpro mais do que o meu dever. E a Bíblia diz que aquele que faz o que é mandado é o que? Serve o quê? O que faz só o que é mandado? Serve inútil. Essa é a verdade. Eu entregar o meu dízimo, eu entregar uma oferta, é pouco perto daquilo que Deus fez por mim. E eu acho que eu estou fazendo demais, porque eu estou dando dízimo, porque eu dou patrocinador. Eu não estou fazendo nada demais não, irmão. Não estou fazendo nada demais não. Não estou fazendo nada demais não. Alguém um dia fez muito mais do que eu e você, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não tem essa, antigamente não tinha essa facilidade para o evangelho como tem hoje não. Obviamente que nunca teve a dificuldade que teve, por exemplo, numa Alemanha, né? Nunca teve a dificuldade que tem, por exemplo, nos países muçulmanos. Nunca teve, é lógico que nunca teve isso no Brasil, mas não tinha essa facilidade que tem hoje não. Não tinha essa facilidade de chegar, ir para um canal de televisão. Não tinha essa facilidade de chegar e alugar um salão. Não tinha essa facilidade não. Antigamente era taxado dessa maneira, que quem era crente é porque ou era pobre ou era retardado. Hoje é status ser crente. Hoje você vê artista dizendo: que religião que você é? Eu sou evangélica. Evangélica na capa da Playboy. Não quero julgar não, né? Estou falando que não pode julgar. Mas não é. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto. E o publicano, porém, olha só, o publicano era considerado a escória da sociedade, certo?
E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Irmão, qual é a diferença aqui, pastor? Que um reconhecia o que era, e o outro não enxergava o que era. O publicano, apesar de ser realmente um pecador, pelo menos ele reconhecia que ele era pecador, ele era verdadeiro em dizer: ó, sou imundo mesmo, sei quem eu sou pecador mesmo, para falar a verdade, Deus, eu não consigo nem levantar os olhos para te encarar, porque eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu sou. E normalmente quem reconhece, busca uma mudança. Agora aquela pessoa que não reconhece, irmão, ela nem enxerga o que ela é, como é que ela vai buscar mudança? Ela não reconhece como erro. Às vezes eu encontro uma pessoa que diz que é de Jesus aí, porque ela decidiu ir para um outro lugar, olha para mim como se fosse inimigo dela. Esses dias mesmo cheguei, vi um aí na frente, chega, irmão, e acha que o comportamento dele está correto, mas se decidiu para outro lugar, é um direito dele, mas nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. E aí, pastor, tudo bem? Ô irmão, como é que você está? Tá bom? Tudo bem? Amém. Nós não somos inimigos. Foi uma decisão, se certo ou errado, uma decisão da pessoa. Ela tem direito de fazer o que ela quiser. Mas, irmão, não adianta eu ir para lugar algum se eu não fizer parte do reino dos céus. Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que ser nascido de novo. Eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que me examinar para ver se a minha vida também não é uma vida de hipocrisia, de engano. Eu tenho que ser verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Acreditando nisso que eu estou pregando para você, que há muitos anos na minha vida, eu decidi ser verdadeiro comigo, porque se eu não for verdadeiro comigo, eu não vou ser verdadeiro com ninguém. Então eu sou verdadeiro comigo, eu tenho autocrítica, eu me examino, eu me analiso, e não escondo de ninguém o que eu sou ou o que eu deixo de ser. Por quê, pastor? Porque Deus sabe tudo. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Outro dia uma senhora falou para mim: pastor, eu estava falando com Deus, eu sei que o senhor é o guti-guti de Jesus e tal. Eu falei: coitada dela. Sou mais um. Sou mais um, é a misericórdia do Pai. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez cairia um raio na minha cabeça e acabaria com a minha vida. Mas a misericórdia dele me trouxe até aqui para falar para você que ele te ama. Mas só que você precisa mudar. Só que você precisa corresponder a esse amor, porque quem ama quer ser amado também. Você compreende isso ou não? Ele não quer um bando de hipócrita diante dele, orando consigo mesmo. Ele quer pessoas sinceras e verdadeiras. E se elas têm falhas, buscar nele uma solução para as falhas, conserto, e viver uma vida que o agrade, uma vida que dê prazer a ele. E a única vida que vai agradar e dar prazer a Deus é uma vida segundo a palavra dele, não segundo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Você compreende, sim ou não? Sim ou não? Preste atenção aqui. Estou terminando só. O 13, estou terminando já. O 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. 14, olha o que Jesus falou: digo-vos que este desceu justificado para a sua. Quem desceu justificado? A escória, o imundo. Foi verdadeiro diante de Deus, e ser verdadeiro diante de Deus conta demais, mas conta demais, conta muito. O Senhor Deus, ele deixou de olhar para as tantas falhas, para os tantos pecados, para os tantos erros daquele homem, porque ele encontrou ali uma pessoa que estava sendo sincera, honesta, verdadeira diante dele. Então ele olhou só para aquela verdade, para aquela honestidade, para aquela sinceridade, e desconsiderou todos os pecados dele. Desceu abençoado. Você compreende, sim ou não? Digo, porém, que ele desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Qual, pastor? O que é santarrão? O que acha que é melhor que os outros? Olha, irmão, presta atenção. O Senhor Deus condena qualquer tipo de pecado no que diz respeito à imoralidade. Ou seja, pecado moral. Todo o Senhor Deus abomina. O que os homens têm feito aí hoje é algo assim terrível. Você liga a televisão, você vê homem beijando homem, você vê mulher beijando mulher, sabe? Você vê casamentos de homem com homem, casamento de mulher com mulher.
é um absurdo que está acontecendo aos olhos de Deus. E quem pertence a Deus, se acha comum, se acha normal, você está com a sua mente completamente cauterizada e corrompida. Pastor, o senhor é preconceituoso, pastor, o senhor é homofóbico. Não, eu sou verdadeiro. O Senhor Deus criou macho e fêmea. E na minha família, eu vi pessoas que são homossexuais. Não desprezo nenhuma delas. Nenhuma delas. Trato com todo respeito, mas não aprovo o comportamento de nenhuma delas. Mas não desprezo. Quantas eu encontro, tio, e me abraça, e me beija, e tal, e eu trato com carinho, saudade de você, vai lá em casa, vamos bater um papo, vamos comer um churrasco lá comigo, vamos lá em casa, quantas vezes? Mas não aprovo, não desprezo, não distrato, não faço diferença. Se tiver que entrar no lugar, sentar do lado dessa pessoa, conversar com ela, publicamente, sem problema nenhum, não importa o que alguém diga, não vou desprezar aquela pessoa, mas não aprovo em nenhum segundo no meu coração o comportamento dela. E hoje está desse jeito, a pessoa diz que é de Jesus, e não, qualquer forma de amor é válida, e agarra mulher com mulher. Isso é abominável aos olhos de Deus, abominável, está desse jeito, infelizmente, terrível. Mas tão grave, ou mais grave, aos olhos de Deus, isso que eu quero que você entenda, não é que não é grave não, é abominável, tá? Qualquer tipo de questão moral, é abominável, mas todavia, a hipocrisia, o fingimento, uma aparência falsa do que você verdadeiramente realmente é tão condenável, ou mais condenável ainda aos olhos de Deus. Você entende o que eu estou falando? É tão condenável, ou mais condenável ainda aos olhos de Deus. Nós temos que despertar. Deus não quer que eu viva na imoralidade, mas Deus não quer que eu viva na hipocrisia também. O que Ele quer, pastor? Que eu viva na verdade. Que eu viva na verdade é o que Ele quer. Você compreende, não? Sim ou não? Que Deus possa falar mais ao seu coração. E que você, quando falar com Deus, esteja falando com Deus e não consigo mesmo. Esteja falando com Deus, tendo a consciência com você que Deus não ouve aquele que vive na prática do pecado. Não é aquele que falhou e se arrependeu. Porque há regeneração, há perdão para qualquer tipo de pecado que você cometer. Só um que não tem, contra o Espírito Santo. Pastor, mas eu vou falar para o senhor, eu fiz 45 abortos. Você pode ter feito 1 milhão de abortos. Pastor, mas aborto não é matar? É matar. No momento que houve a concepção, já existe vida ali. No momento que houve a concepção, o óvulo foi lá, se uniu, está lá, mas não tem nem corpo, tem vida. Se tem vida, tem um espírito eterno ali. É matar. Então, pastor, matei 45 pessoas, fiz 45 abortos. Se arrependeu? De todo o meu coração, pastor. Confessou a Deus? Confessei, pastor. Esses 45 abortos você fez, você era casada? Casada. Meu marido não sabe de nenhum deles. Você pecou contra ele, você tirou a oportunidade dele de ser pai, de conviver com uma pessoa, você pecou contra ele também, vai lá e confessa para ele. Acabou para você, está tudo certo, ele está limpo. Não há condenação te esperando. Você entendeu o que eu estou falando, senhor? Pastor, sempre fui homossexual, mas vou falar mais para o senhor, pastor. Eu vendia o corpo por dinheiro. Se arrependeu? Sim, senhor, pastor. Confessou a Deus. Sim, senhor, pastor. Inclusive comecei a namorar a Judite. Contou para a Judite? Contei, pastor. Nenhuma condenação está te esperando. Nenhuma condenação está te esperando. Pastor, eu cometi genocídio. Você sabe o que é genocídio, né? Assassinato em massa. Pastor, eu soltei um vírus, matei centenas e centenas de milhares de pessoas. Você vai ter que ir a público pedir perdão para a sociedade, confessar. Talvez você vai ter que pagar diante da justiça, mas se você confessou, pediu perdão a Deus, você está perdoado por Deus. Nenhuma condenação está esperando você quando você morrer. Fechar os olhos. Você entende o que eu estou falando? Pastor, eu decidi que eu não quero saber do Espírito Santo mais. Acabou para você. Não há perdão contra o pecado, contra
do Espírito Santo, nem nessa vida, nem na vida que virá. Agora, qualquer outro que você tenha feito, por mais abominável que tenha sido aos olhos dos homens da sociedade, ou aos teus próprios olhos, se você confessou, se arrependeu, saiba que Deus dos teus pecados não se lembra mais. Você entende, não? Sim ou não? E da mesma maneira que você quer o perdão, dê o perdão, hein? Ah, pastor, mas o que ela fez comigo, pastor? Eu amava tanto ela lá. Ela me traiu, ela me enganou, com um amigo meu, pastor. Ela me apunhalou, ria de mim com ele nas minhas costas. Isso não se faz. Concordo com você. Concordo com você, não se faz. Só que passou. Passou. Deixa o passado no passado. Perdoa, esquece. Você quer que as pessoas esqueçam suas falhas e esqueçam as dos outros também. Você entendeu, não? Você sabe que Deus falou isso para mim. Eu estava na minha casa e coloquei uma música, mandaram para mim essa música. Até pensei no rapaz hoje que mandou para mim essa música. Infelizmente fiquei sabendo, ele não frequentava a nossa igreja não, era um obreiro aqui da região. Fiquei sabendo que não está com Jesus mais, que pena. E ele mandou uma música e eu achei a música maravilhosa. E eu comecei a buscar Deus com a música, a letra linda, a música linda, uma unção, um poder, e tal, e tal, e tal. E um dia me deu uma curiosidade, falei, cara, eu preciso saber de quem é essa música. Fui pesquisar, fui ver. Quando eu descobri de quem era uma pessoa que eu sabia, que eu conhecia ela, é um cantor famoso inclusive, que eu conhecia essa pessoa, e eu sabia as coisas que ela já tinha feito. Eu falei, não escuto mais. Eu não vou mais. Aí o Espírito Santo veio falar comigo. O Espírito Santo falou assim, desse jeito, ali. Você quer que as pessoas esqueçam as suas falhas, mas você não esquece as dos outros. Eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Em nome de Jesus. Catei a música de novo, coloquei. Oi, irmão. Você quer que as pessoas esqueçam o que você fez? Que um dia você falhou? Que um dia você errou? Que um dia você feriu? E você não quer esquecer o que foi feito contra você, irmão? Oi, irmão. É de brincadeira? Isso é absurdo. Você quer ser perdoado por Deus? Aprenda a perdoar. Você quer que Deus esqueça os seus erros? Então não esqueça os erros dos outros também. É assim que tem que ser. Amém? Que Deus possa falar mais do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, eu abençoo cada pessoa. Meu Deus, onde chega a minha voz, chega a minha imagem. Eu peço que a unção do teu Espírito vá até ela agora, Pai. E que o Senhor possa ajudar essa pessoa, meu Deus, que ela precisa perdoar, mas ela não está conseguindo perdoar. Que o Senhor ajude ela a perdoar agora, Pai. Porque eu estou quebrando toda a força do diabo que tem prendido essa pessoa, eu estou repreendendo os demônios, eu estou expulsando a Satanás para a tua glória, estou dando a bênção, eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, em nome de Cristo. Diga assim seja. Olha, a bênção de Deus está com você. Forte abraço, seja verdadeiro diante de Deus.